meu povo, tudo bem com vocês? Bom, nessa questão, quem manda é você de hoje vai, em especial, para toda a equipe do professor Rômulo Passos. Um beijo no papai e na mamãe para toda a equipe, para todos aqueles que acompanham também o canal e que são também, digamos, assíduos frequentadores lá da equipe do professor Rômulo Passos. Para você que é da área de saúde e que não conhece ou não está sabendo, eu estou lá com um curso gravado do zero, tchutchuquinha da melhor qualidade, agora recente, 2020, que eu gravei lá para a equipe do professor Rômulo Passo. Acessa lá o site deles, acesse o YouTube, tem muito material gratuito também para vocês. Bom, essa questão, a questão da VUNESP, a banca que está sendo do concurso, se não me engano, de Uberlândia, se é Uberlândia, bom, se a minha cabeça não está tão esquecida. Eu comentei num dos vídeos finais de comentário de questões, que também está disponível no YouTube, lá do professor Rômulo Passos, e o pessoal ficou, não ficou legal, eu acho que não sei se faltou alguma explicação, alguns ficaram com dúvida, e eu resolvi comentar novamente essa questão por aqui, para que a gente, né, trabalhe nos mínimos detalhes essa questão. Vamos lá, olha só. Ele me fala primeiro da situação de argumento, de um argumento válido. Sabe-se que suas premissas são, ele está me dando duas premissas. Pelo nosso conceito, né, de premissa, já sabemos que é toda proposição, seja ela simples ou composta, em que trabalharemos e que entenderemos que essas premissas serão verdadeiras. Essa é a primeira definição que a gente precisa ter. Tá certo? E aí ele busca, com base nessas premissas verdadeiras, a nossa conclusão nas nossas alternativas. Tá bom? Então vamos lá. Ó, vamos abrir aqui uma telazinha em branco, vamos rabiscar um pouquinho a esse respeito. Se você olhar, nós temos premissa 1 e premissa 2. A premissa 1 diz que se a investigação é feita adequadamente e as provas são consistentes, então é certo que o réu será condenado. Eu montei dessa mesma maneira lá no nosso vídeo. Falei também assim, que a premissa 2, o réu não será condenado, negação de réu condenado. Bom, tá aí as informações, tá aí as premissas, portanto, verdadeiras, e nesse estilo de questão, o nosso inicial é: eu tenho entre as minhas premissas uma proposição simples ou uma conjunção? Tenho uma simples. Cuidado, na P1, digamos, a conjunção, o IFA e PC, ela é um coadjuvante para a nossa condicional. A P1 é uma condicional, a P2 sim é uma proposição simples. É por ela que eu vou começar. Eu vou fazer assim, ó. Negação de RC é verdadeiro, logo, o valor de RC tem que ser obrigatoriamente falso. Pronto, vou deixar guardadinho ela aqui. Falamos também que a partir daqui a gente parte para a nossa P1. Eu tenho o valor de RC sendo falso. Daí, vamos fazer o estudo na nossa P1. Eu não sei quanto é o valor dessa primeira parte, toda a minha conjunção, mas eu sei que ela é uma condicional, que a segunda parte é falsa e que a minha premissa tem que ser verdadeira. Pela minha tabela verdade da condicional, obriga, né, obrigatoriamente a primeira parte tem que ser falsa, senão dá Vera Fischer. Se não dá Vera Fischer, a minha premissa seria falsa. Ou seja, aqui que eu imagino que ficou mais a dúvida. O IFA e o PC tem que ser falso. Mais uma vez, vamos precisar da nossa tabela verdade. Nós já dissemos que a tabela verdade do E, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vai ser como? No E só será verdadeiro quando ambas são verdadeiras, em qualquer outro caso ela será falsa. Pronto. Veja, tá aqui, ó, o E falso, me liga aqui nesse rapazinho aqui, ó, E falso. No E, como é que eu tenho a situação sendo falsa? Esses três casos. A primeira parte sendo verdadeira e a segunda parte sendo falsa. A primeira parte sendo falsa e a segunda parte sendo verdadeira.
A primeira parte sendo falsa e a segunda parte sendo falsa. Em qualquer um desses três casos, no E será o quê? Falso. A ideia que a gente precisa ter é pegando essas informações, pegando esses valores lógicos, esses três, é trabalhoso, substituindo nas nossas alternativas. Como, por exemplo, eu vou fazer a alternativa A, que não vai ser o nosso gabarito, dizendo, a alternativa A diz, a investigação não foi feita adequadamente. Negação de IFA e as provas não foram consistentes. Negação de provas consistentes. Vamos ver o que é que vai acontecer com esses três casos, caso eu tenha a proposição, a conclusão da alternativa A. Bom, se o IFA é verdadeiro nesse primeiro caso, se eu negar, fica falso. O PC é falso. Se eu negar, fica verdadeiro. Falso e verdadeiro, falso. Eu já posso parar. Na primeira situação, no primeiro exemplo que eu fiz desses três que eu coloquei, eu já encontrei uma conclusão falsa. Não podemos ter uma conclusão falsa. Não podemos ter. Por isso que a A não é alternativa. Vou partir agora para a nossa alternativa. O gabarito é letra D. E vamos ver porque ela vai ser a D. Eu digo, a investigação não foi feita, negação de IFA. Agora é um ou as provas não foram consistentes, negação de provas consistentes. Mesma ideia, vamos trabalhar com os três, com esses três valores que eu tenho aqui. Vamos lá? IFA verdadeiro no primeiro, negação de IFA falso. PC falso no primeiro exemplo, negação de PC verdadeiro. Com o ou agora. Falso ou verdadeiro no ou. No ou só será falso quando as duas forem falsas. Logo, essa primeira opção será verdadeira. 2. Esse exemplo agora. IFA sendo falso. Quando eu a nego, ele fica verdadeiro. PC sendo verdadeiro. Negação de PC, falso. V ou F, mesma ideia, só será falso na disjunção quando as duas forem falsas. Eu não tenho, eu tenho V ou F, tabela verdade, vai me dar verdadeiro. Terceiro caso, ambas sendo falsas. Se ambas forem falsas e eu a estou negando as duas, vai ficar o quê? V ou V. V ou V será verdadeiro. Final, resumo final da nossa questão. Não importa quais desses valores eu utilize, que nós vimos que vão ser a situação falsa para uma parte da minha pergunta. Se eu substituir todos esses três valores na alternativa D, todos eles darão valores lógicos verdadeiros, darão conclusão. Veja, é o que ele me pede. Ele quer uma conclusão para que eu tenha um argumento válido. Para que eu tenha um argumento válido, a minha conclusão tem que ser necessariamente verdadeira. E foi isso que aconteceu. Mesmo tendo três exemplos de valores lógicos, VF, FV e FF, gerou conclusão verdadeira. Gerou uma conclusão verdadeira. Se você fizer com as outras alternativas, B, C e E, você verá que não existe a possibilidade para esses três valores de darem todos eles verdadeiro. Se você substituir esses valores nas alternativas, o único que darão as três sendo verdadeiras é a alternativa D, gabarito da nossa questão, que aí está. O gabarito da nossa questão está aí, letra D para a gente, como a gente acabou de colocar. Bom, espero que agora realmente a gente, gastando, digamos assim, um pouco mais de tempo nessa questão, fique tudo muito claro para vocês. E para vocês que estão aqui no nosso canal, fica sempre ao final do meu vídeo minhas redes sociais. Se você quiser participar, manda um e-mail para o beijonopapaienamamãe@gmail.com. Você que é da área da saúde especialmente, confere o YouTube e o site do professor Rômulo Passos. A gente está por lá, ó, com enorme prazer e uma honra tremenda de fazer parte dessa grande equipe. Eu volto a qualquer momento com novos vídeos comentando questões, porque aqui
quem manda é você. Beijo no papai e na mamãe.